Meu nome é Ana Clara, sou estudante de Biologia no IFB e esse é um documentário sobre a pesquisa de monitoramento e comparação da diversidade de peixes da bacia hidrográfica do IFB Campus Planaltina, utilizando marcadores cromossômicos e micronúcleo. E além de trabalhar com o documentário, eu também fui colega de trabalho do Lucas e da Eduarda e ajudei no projeto deles. E esse é um documentário falando sobre o IF, Campus Planaltina, onde eu estou agora, e sobre a pesquisa em si. Espero que vocês gostem e aproveitem. Meu nome é Newton Nélio Comete, atualmente estou diretor-geral do Campus Planaltino do Instituto Federal de Brasília, mas o meu cargo mesmo é professor de ensino básico técnico e tecnológico. Desde que o mundo é mundo, eu iniciei a carreira como professor de primeiro e segundo graus, que era na antiga Escola Agrotécnica Federal de Colatina do Espírito Santo, em 1996. Em 2008, quando houve a conversão das agrotécnicas e dos Cefetes em institutos federais, então eu passo para um pouquinho antes para a carreira de EBTT, que é Ensino Básico Técnico e Tecnológico. O Instituto foi criado com a lei que criou os institutos federais. No finalzinho de 2008, no finalzinho de dezembro, foram criados os institutos federais com a Lei 11.892 e é nesse momento que é criado também o Instituto Federal de Brasília. Porém, esse instituto ele começou um pouquinho antes, um ano antes, com a federalização do antigo Colégio Agrícola, que nós estamos nele, o antigo Colégio Agrícola virou Campus Planaltino do Instituto Federal de Brasília. E com essa federalização, então, nós criamos uma escola técnica federal aqui em Brasília, que não tinha nenhuma escola técnica federal. Era um dos 5 estados que não tinha nada federal. E nesse momento é criado o Cefet, e em 2008 é convertido em Instituto Federal, e a partir de então são criados novos campi. Atualmente, o campus oferta os cursos que estão rodando. É o técnico em agropecuário, tanto integrado quanto subsequente, técnico em agroindústria, tecnólogo em agroecologia e licenciatura em biologia. E no meio do ano, que já está aprovado, está pronto para começar, o curso de bacharelado em agronomia. Atualmente, o Instituto tem em torno de 20 mil alunos. Porque isso é flutuante. E o nosso campus está em torno de 1.300 alunos. Esse ano nós tivemos mais de 2.500 matrículas, mas a gente flutua. Por quê? Essas matrículas englobam muitos cursos de curta duração, que também são uma das finalidades dos institutos, que é a formação de trabalhadores. Nós tivemos muitos cursos em EAD esse ano, mais de 2.000 vagas. Então a gente subiu muito de matrículas, mas é flutuante, como eu disse, são cursos de curta duração e a gente, de uma forma assim, de praxe mesmo, a gente fala dos alunos que fazem cursos de maior duração, que é em torno de 1.300 alunos. Em termos de extensão territorial, vamos dizer assim, a maior parte dos campi nossos, eles têm em torno de 30 a 40 mil metros quadrados. Esse campus aqui não dá para falar em metros quadrados, por quê? São hectares. Falaria em milhões de metros quadrados. Então vou falar, são 2.000 hectares, grosseiramente falando. Nós tivemos uma redução aí para o assentamento e algumas áreas que foram tomadas no entorno há muitos anos atrás, e a gente está tentando fazer a regularização desse terreno. Então ele deve ficar em torno de 1.450 hectares, depois de regularizado, e desses 1.400 hectares, quase 1.000 hectares são cerrado. Cerrado original ainda, e que nós buscamos preservar e manter, que hoje é chamado de, por uma lei complementar, de 80 e poucos, ele é chamado de Parque Colégio Agrícola. A principal meta de um instituto federal, de um campus, aí eu vou falar campus, a principal meta é o campus atingir 1.200 alunos. Foi para isso que foram criados os campi no início da criação dos institutos federais.
Mas a meta, ela teve algumas mudanças ao longo do tempo, e com a Lei 13005, que é a lei do PNE, a nossa meta passa a ser também em função de um indicador chamado RAP. O que é RAP? É a relação aluno-professor, que então ela passa a ser 20:1 para ensino básico, no caso os técnicos, e para os cursos superiores 18:1. Isso tudo é equalizado quando se entra para fazer a matriz orçamentária e para fazer os indicadores. Então hoje na plataforma Nilo Peçanha, que é a plataforma que faz toda a consolidação desses dados de alunos, nós temos a equalização dos alunos em termos de aulas práticas, porque alguns cursos têm muitas aulas práticas, eles ganham um indicador um pouquinho maior, em nível também, né? Então um nível, por exemplo, de mestrado, ele vale mais do que um curso de técnico. Então a equalização, por exemplo, a mestrado seria atingir 12 alunos por professor. Superior, em geral, os cursos de graduação, 18, e os cursos técnicos, 20:1. Então, se você pegar um campus como o nosso e pegasse, grosso modo, 70 professores, teria que ter 1.400 alunos. Essa é a principal meta dos institutos. Entretanto, quando a gente fala de metas, a gente cria várias outras metas dependendo da finalidade que nós nos restringimos. Então, se você pega a lei que criou os institutos federais, pega os artigos 6º e 7º, você vai encontrar as finalidades e objetivos, né? As finalidades no 6º e objetivos no 7º. E dentro disso tudo, você tem aí algumas coisas como formação de trabalhadores. Então, todos os anos a gente coloca uma parte das nossas vagas para a formação de trabalhadores, que são os cursos FIC, formação inicial e continuada, são cursos de curta duração. A gente tem metas também que estão ligadas à pesquisa, à extensão e à inovação. Se você pegar o termo de acordo de metas, que foi feito em 2010, ele leva, os institutos fizeram um acordo para chegarem a, no mínimo, um projeto de pesquisa por instituto. É óbvio que isso é uma meta que já foi transposta no primeiro dia, né? A nossa meta é sempre aumentar o número de projetos de pesquisa, de extensão. Então, todos os anos a gente vai subindo um pouquinho esse número. Eu prefiro falar muito mais hoje em termos de objetivos do que metas, porque as metas são numéricas e às vezes o trabalho de um Instituto Federal ele tem um alcance muito maior do que o número. Por exemplo, aqui no Campus Brasília, no Campus Planaltino, desculpa, no Instituto Federal de Brasília, nós temos um projeto aqui em parceria com a Secretaria de Educação, que é a ecoterapia. Nós não estamos preocupados com o número de alunos que nós estamos atendendo, mas nós estamos preocupados em atender uma fração da sociedade que tem deficiência, que tem filhos deficientes, que precisam de ter um cavalo para poder se reequilibrar, né, motoramente falando, e adquirir algumas habilidades. Então, eu diria assim que é muito mais importante a gente falar de metas e objetivos, senão a gente fica muito numérico e não atinge a finalidade e o objetivo do Instituto. O Instituto, apesar de toda a redução de orçamento que nós tivemos, e a gente vem tendo uma redução drástica de orçamento em relação ao número de alunos, principalmente, porque o número de alunos aumenta e o orçamento reduz. Esse campus aqui, para você ter uma ideia, ele perdeu quase R$1 milhão o ano passado. E esse ano perdeu mais R$1 milhão. Esse R$1 milhão desse ano, a gente, na sexta-feira passada, conseguiu recompor com emendas parlamentares de custeio. Só que as emendas a gente consegue para aquele ano. Então a gente não sabe como é que vai ser para frente. Mas na parte de pesquisa e extensão, o Instituto ele manteve praticamente o mesmo recurso que ele tinha o ano passado para pesquisa, extensão e ensino, os projetos de ensino. Então a perspectiva é que esse ano a gente consiga ainda manter os editais que nós vínhamos tendo, que são editais FABIM, por exemplo, que é de inovação, é um edital fantástico, que é também uma inovação dentro dos institutos. Os editais normais, né, de pesquisa que a gente tem, as bolsas de PIBIT, PIBIC, que são fundamentais para a gente manter os nossos estudantes dentro da pesquisa com seus orientadores, e
a gente tem tido novidades aí, como por exemplo, investimento em pesquisa para garotas, para as meninas, né? Que são os teams, né? Teams of Girls. Esses projetos, eles são focados em demandas específicas. Então, por exemplo, tem institutos que têm trabalhado com projetos para a área de... para feminino, por exemplo, né? Só para as mulheres. A gente tem alguns projetos que são voltados para diversidade, para gênero, etc. Então, a perspectiva é que sempre o Instituto vá na busca de solução de problemas. E a sociedade vem se apresentando com essas demandas cada vez mais fortes, né? Porque nós vemos uma grande fração da sociedade, que são as mulheres, os negros, né? O LGBT, sofrendo muitos ataques. Então a gente precisa desenvolver muitas pesquisas nessa área para a gente reverter esse quadro e mostrar à sociedade que a sociedade tem que combater o racismo, a homofobia, tem que combater a discriminação de qualquer espécie. Então eu acredito que esse ano ainda a gente consiga ter os editais todos rodando, apesar da pandemia, e eu acho que para o segundo semestre a gente deve ter a recomposição desses editais do ano passado. Olá, meu nome é Dirceu Macanhã, atualmente eu respondo pela coordenação de produção. Nós temos aqui na escola, essa coordenação tem esse nome, né? Eu trabalho nesse campus desde 2010 e a partir de 2015 para cá, eu respondo por essa coordenação, tá bom? Essa nossa escola, ela foi inaugurada em 1961 pelo presidente na época, era o João Goulart. Na época existia a COAGRE, que era a coordenação de... tinha esse nome, COAGRE, né? E a função dessa COAGRE era manter escolas técnicas e agrotécnicas, o ensino agropecuário no Brasil. Então, até começo dos anos 90, o Brasil tinha 23 escolas como essa, se eu não me engano. E o lema, na época, era aprender a fazer fazendo. Então, os estudantes vinham para cá, faziam o ensino médio, paralelamente, faziam as disciplinas do curso técnico, como nós mantemos hoje, né? Mas na época existia muito menos aulas teóricas e muito mais atividades práticas. E essas atividades práticas, elas envolviam manter a escola inteira. Então naquele tempo não existia servidor terceirizado. Então quem cuidava dos suínos, das aves, das plantações eram os estudantes. A mão de obra que tocava a escola era a mão de obra dos estudantes. Então esses estudantes eles eram divididos, né? As várias unidades da escola eram chamadas UEPs, Unidades Educativas de Produção. Então, geralmente, cada escola ela tinha lá suas especificidades, né? Mas, de modo geral, o primeiro ano trabalhava com plantas pequenas e animais pequenos, então, olericultura e aves, peixes, abelhas. O segundo ano trabalhava com plantas de tamanho médio e animais de tamanho médio, então eram as culturas anuais, suínos, caprinos, ovinos. E o terceiro ano trabalhava com plantas grandes e animais grandes, né? Então era fruticultura e bovinocultura, equicultura, essas culturas aí. Então essas várias culturas, né? Elas eram divididas nessas diferentes UEPs, nas unidades educativas de produção. E de lá para cá, mais ou menos foi mantida essa organização da escola. As diferentes culturas posicionadas nas diferentes UEPs. A ideia das UEPs, como a escola foi concebida lá nos anos 60, por aí, era justamente isso, formar um profissional, ele fazendo as atividades de uma fazenda. Então as UEPs elas têm essa função de dar oportunidade para o profissional ser formado e treinar, praticar aquilo que ele aprende na sala de aula. Então hoje a escola tem a horta, que produz aí culturas anuais. Aliás, ela não produz culturas anuais, os alunos fazem atividades para a produção de culturas anuais, né? Nós temos, em termos de plantas, né? Então existe a olericultura, existe a jardinagem, que trabalha com plantas ornamentais, a fruticultura e culturas anuais.
E os viveiros de mudas também, que é uma área aí que ela não é exatamente uma UEP do campus, né? Ela é mantida por uma fundação externa, mas ela tem essa função também. Os animais, então nós temos tanques de peixes, a piscicultura não está funcionando adequadamente ainda, por diferentes motivos. Nós temos a apicultura, nós temos criação de aves, de postura e de corte, suínos, ovinos, caprinos e bovinos. Então, basicamente, são essas as nossas atividades, as nossas culturas, né, que nós trabalhamos aqui no campus. Sim, nós fazemos uso especialmente de herbicidas, né, que são aqueles agrotóxicos que são usados para controle de plantas indesejadas, porque a gente não tem mão de obra para controlar plantas daninhas com enxada. E eu, particularmente, eu não tenho coragem de pegar os meus alunos e botar eles para puxar a enxada um dia inteiro debaixo de um sol forte, como faz por aqui. Então, e nós não temos mão de obra para isso, né, para tomar conta aí das áreas de plantio que nós temos. Então, por conta disso, a gente precisa usar herbicida. A gente dificilmente faz pulverização em área de milho, por exemplo, com inseticida ou fungicida. Se você for em lavouras comerciais de milho, por exemplo, o pessoal usa herbicida, muito mais do que o tanto que a gente usa aqui, tá? Tanto é que existe uma ideia aqui no campus que nós temos um uso exacerbado de agrotóxico. Isso não é verdade. Tanto não é verdade que eu cheguei agora aqui da nossa plantação de milho e tem planta daninha a perder de vista. Se tivesse esse uso exacerbado, não teria planta daninha nenhuma, né? E a gente não faz pulverizações com fungicidas e inseticidas, que é o que geralmente se faz aí nos plantios comerciais. A gente evita de usar, primeiro que são produtos muito perigosos, especialmente inseticida, né? Porque o inseto, ele é muito parecido com a gente. Os fungos são menos parecidos com a gente, as plantas são menos parecidas com a gente. Então, o inseticida, geralmente, ele é mais perigoso ao ser humano, né? Então, por diferentes motivos, a gente faz muito pouco uso desses produtos, né? Faz uso mais na horta e no pomar. Mas, mesmo assim, comparado a uma lavoura comercial, a quantidade que a gente usa, ela é irrisória. Muito pequena. O objetivo é justamente formar os nossos alunos, né? Existe uma ideia na cabeça de muitas pessoas que nós temos uma fazenda de produção. Não. Aliás, se tem uma birra que eu tenho, é com esse nome dessa coordenação que eu ocupo, coordenação de produção. Não, gente. A gente não, o nosso produto é aluno bem formado, tá? A gente não planta milho para vender milho, a gente não produz leite para ter o litro de leite, a gente não. Se a gente quisesse produzir leite para ter o litro de leite, pelo litro de leite, é melhor comprar, que é muito mais barato. Ter milho, para ter o saco de milho, a planta de milho, porque é isso que é o objetivo, é melhor comprar, que é muito mais barato. Os animais a mesma coisa, tá? O nosso objetivo é formar bem os nossos estudantes, dar eles a oportunidade de ver como é feito, participar por meio de estágio, por meio de aula prática. Então, tanto as plantações como os animais têm esse objetivo, né? Formar bem os nossos alunos, o professor ter um laboratório para trabalhar com seus alunos as questões práticas, as questões de pesquisa. O objetivo nosso é esse. O objetivo disso tudo é atender às aulas. Só que animais, eles crescem, eles se reproduzem, você tem que se desfazer deles de alguma maneira, certo? Esses produtos que porventura eles forem produzidos, eles são destinados especialmente ao refeitório. Se o refeitório não consegue absorver tudo, isso pode ser destinado à venda, tá? Mas lembrando, essa venda desse produto não é porque a gente espera ganhar um dinheiro com a venda desse produto. O que a gente faz é se desfazer dele para dar um destino, né? Porque, por exemplo, o que a gente vai fazer com os animais, né? O que a gente vai fazer se houver excedente de grãos, por exemplo, né? Então, é comercializado para isso, para você dar um destino para isso, tá bom? Muito bem. Cada uma dessas UEPs, ela tem um servidor de referência, certo? Que é o técnico,
que trabalha lá naquela UEP, ou é o professor mais envolvido com aquela UEP. A gente dá prioridade para que o técnico administrativo seja o servidor de referência, porque ele está lá todo dia e tudo mais, né? E os professores, tem professor que é servidor de referência da UEP, se não houver técnico administrativo, certo? Então eles tomam as decisões, ele gerencia a UEP, digamos assim, certo? E como mão de obra, a maior parte das UEPs elas têm servidores terceirizados. E todas elas têm o tempo todo, ou ele é compartilhado com outro UEP. Então nas UEPs de criação de animais, aí você precisa de terceirizados, porque todo dia o animal tem que ser tratado, todo dia o animal tem que ser cuidado. Então ali você tem terceirizados o tempo todo ali, e mais de um inclusive, porque eles trabalham em escala. Agora, as UEPs que trabalham com produção vegetal, então algumas delas elas compartilham o servidor terceirizado. Alguns dias ele está nessa UEP, outros dias ele está na outra UEP. Então quem toca a UEP é o servidor de referência, os terceirizados e estagiários também, tá bom? Eu não tenho o histórico de quando foi, mas o campus hoje ele tem 3 barragens, né? 3 barragens, e elas foram basicamente para reservatório de água. Então, por exemplo, existe a tal da barragem grande, que é a barragem do meio. Quem construiu essa barragem foi muito tempo atrás, existia um programa chamado Provárzeas, do governo federal. O objetivo era, hoje isso é crime, mas é muito mais do que simplesmente um crime você pensar em plantar em várzeas, né? Ah, vou derrubar o mato para plantar. Não, isso não pode mais, né? Mas na época, isso foi um programa federal para se produzir nas várzeas, especialmente arroz, enfim. E aqui na escola existia um projeto piloto desses, se eu não me engano, quem tocava isso era a Embrapa. Então nessa parte de baixo aqui da escola tinha aí taludes de arroz e tudo mais, e essa água, a maior parte dela vinha dessa barragem grande. Então por isso ela foi construída para trazer água para cá, para esses experimentos aqui. A barragem de cima, ela provavelmente foi construída com o único objetivo de trazer água para a área animal, então para abastecimento dos bebedouros e tudo mais. Essa barragem de baixo, que também a gente chama de barragem do pivô, ela foi construída principalmente para elevar a cota do rio, para a água ser desviada para vir abastecer a casa de bombas, que ela é bombeada posteriormente para o pivô. Então essas barragens elas foram basicamente construídas para reservatório de água. Essas barragens, a maior parte da área, a montante delas é cerrado, né? Então, por sorte, então você tem muito pouca questão de assoreamento, né? O que a gente fica de olho é a questão do sangradouro, se ela está transbordando. Então, por exemplo, a barragem de cima, se você já tiver a oportunidade de observar, se vocês olhar para baixo, ela quase que desbarrancou uma vez. Porque houve algum problema lá e foi levando embora o talão. Então essa é a nossa principal preocupação. Essa água que é captada das barragens, ela é usada basicamente para bebedouro dos bovinos, ela é usada também na suinocultura, principalmente para lavagem das instalações. Então, basicamente para beber, para os bovinos. Os suínos eu não tenho certeza se eles bebem água da barragem, as aves eu tenho certeza que não, certo? Então, basicamente toda a água captada ou ela é para os animais de grande porte beberem, ou ela é usada para lavagem das instalações. É aquela que vai para a área animal, que é a da barragem de cima, aquela que está lá em cima no cerrado, né? A barragem do meio, a água ela é basicamente para irrigação. Então é a água que molha os nossos jardins aqui, é usado para lavar os tratores, os caminhões lá no Lava Jato, ela é usada para irrigação da horta e da fruticultura. E a barragem de baixo, que é a barragem do pivô, ela é canalizada, então ela abastece o reservatório do pivô central, a água excedente dali, ela é usada para abastecer os tanques de piscicultura, e o que sobra disso, ela é direcionada e parte dela vai embora, né? E parte dela vai para a agroecologia, para a irrigação das plantas.
Até 3 anos atrás era canais de terra. Então a gente passava um aperto muito grande do mês de junho para frente. Não tinha mais água. Não tinha mais água, né? Então da barragem de cima a água se perdia praticamente toda. Ali um pouco antes de junho já não tinha mais água. Então passava-se uma situação muito difícil do mês de junho, julho, principalmente julho, agosto, setembro, até começar a chover. A gente passava dias muito difíceis de ter que carregar água para boi beber, água para molhar a planta e por aí afora. Então, há 3 anos atrás, nós começamos um trabalho de canalização dessa água. Então, a gente escavava um canal do lado, era feita uma sistematização desse canal, ou seja, dado uma queda nele, uniforme, e aí a gente colocou tubulação. Então, essa questão de falta d'água acabou. Então, hoje, a gente tem fornecimento constante de água o ano inteiro. E uma coisa que não acontecia anteriormente, as nossas barragens, elas sangram, elas transbordam. Até então, só quando você tinha chuva muito forte, as nossas barragens transbordavam lá pelo ladrão. Hoje, elas transbordam o ano inteiro. Porque antes, a gente tirava toda a água excedente da barragem e quase nada chegava ao destino. Hoje, você tira muito pouco, mas essa pouca de água ela chega até o destino e sobra muita água ainda para ir rio abaixo. Então essas 3 barragens era tudo canal de terra. Então tanto essa da área animal passava o canal no meio do cerrado, essa barragem do meio passava ali perto da pastagem e essa barragem de baixo. Então tinha um canal que vinha até a barragem do pivô, ali a casa de bomba, e depois um outro canal de terra para ir até a agroecologia. Então a agroecologia era o primeiro lugar que a água acabava e o último lugar que ela voltava depois de começar a chuva. Então hoje isso se acabou, porque está tudo canalizado com PVC. Olá, eu sou a professora Paula Petraco. Eu sou docente aqui do IFB Campus Planaltina e estou no IFB desde 2010. Eu faço parte do projeto do Progrupos na parte de análise de qualidade de água e minha especialidade é limnologia. Então a gente faz análises de diversos parâmetros, como pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, temperatura da água, entre outros parâmetros. Então, nós estamos aqui no córrego Corguinho, que é o córrego que passa ali por baixo ali da área do campus do IFB Planaltina. Ele nasce aqui na região do condomínio Alto da Boa Vista, passa aqui por baixo da estrada da BR-020, e aqui esse ponto que nós estamos fazendo essa análise é um ponto mais próximo da nascente dele. E nós estamos aqui fazendo algumas medições com essa sonda multiparâmetros. Ela mede pH, temperatura e condutividade elétrica. Infelizmente o nosso eletrodo de oxigênio dissolvido não está funcionando, então o que a gente consegue analisar por enquanto são esses parâmetros, né? Então a gente deixa ali os eletrodos mergulhados na água por um tempinho, até mais ou menos estabilizar a medida aqui. Então quando estão piscando os parâmetros aqui, no caso, está medido então o pH e a temperatura. A gente espera um pouquinho para ver. Geralmente o pH das águas aqui do cerrado são mais para ácido, por causa do tipo de solo da região, que é ácido, então a água também acaba ficando com pH mais para ácido do que para alcalino. A temperatura 20,3, ele demora um pouco para estabilizar, né? Você vê que está caindo um pouquinho ainda. E aqui a gente pode perceber que o córrego, mesmo próximo à nascente, já está impactado, né? A gente vê que a mata ciliar já foi retirada, né? Isso acaba impactando também, de certa forma, a qualidade dessa água, né? Aqui, como nós somos próximos à nascente, não tem muito impacto antrópico, né? Em termos de lançamento de esgoto, então ainda é uma água bem pura, né? pH 5,58.
E aí a gente muda aqui o parâmetro que vai piscar agora, a temperatura e a condutividade elétrica. A condutividade elétrica bem baixinha, né? Então uma água quase não tem íons, é 7,8. É um solo bem rochoso, né? Desse córrego. A gente faz também um outro tipo de análise, né? O que o Caio podia explicar um pouquinho sobre o protocolo de análise rápida de rios, que a gente mede alguns parâmetros visuais, né? Quando a gente não tem um equipamento que nem esse, a gente fazendo algumas observações visuais, tipo de solo, como é que está a mata ciliar, se tem algum poluente, né? Tipo garrafa PET, né? Alguns poluentes assim, mais que a gente consegue observar a olho nu, né? Então também já dá uma medição mais não tão precisa, né? Que nem são os aparelhos, mas já dá para a gente ter uma ideia de como é que está a qualidade dessa bacia hidrográfica. Que aqui no caso o nosso intuito é fazer uma análise da bacia hidrográfica do Córrego Corguinho, né? Então por isso que a gente faz análise em vários pontos dele, para ir percebendo como é que está ao longo do rio, a qualidade da mata ciliar, alguns parâmetros da água e também o tipo de ocupação humana, né? Então é isso. Para guardar o equipamento, é sempre importante a gente dar uma lavadinha nos eletrodos, né, com uma água destilada, passar um pouquinho nos fios também. Vamos dar uma lavadinha nos eletrodos. Esse aqui é o eletrodo da condutividade elétrica. E esse aqui é o eletrodo do pH. pH e temperatura. A gente dá uma boa lavadinha nele. E o eletrodo do pH a gente tem que proteger ele com essa capinha aqui, com um pouco de água para ele não ficar ressecado. Senão ele estraga. E como a gente vai fazer medidas logo em seguida, eu não vou desconectar, a gente deixa ele conectado mesmo. E aqui nós temos também as tiras de medir o pH. Quando por acaso der algum problema com o aparelho, a gente quiser comparar, né, se as medidas estão mais ou menos parecidas, a gente pode usar essa fita que a gente usa para medir o pH também. A gente pega uma fita dessas aqui, mergulha na água, deixa por 1 minuto mais ou menos, e aí vai ter uma mudança de coloração. E a gente compara então, né, com a cor aqui dos nossos padrões, e vai então de 0 a 14. Né? É bem interessante, que é uma medida simples, né, acessível, e que pode ajudar a gente quando a gente não tem o equipamento. Aí depois aqui no laboratório nós fazemos algumas outras análises que nós vamos mostrar a seguir. Bem, essas são as águas que nós coletamos, então, em diversos pontos, né, já que o nosso estudo é a variação da microbacia do Córrego do Corguinho. Então nós coletamos os pontos aqui desde próximo à nascente, né, e fomos percorrendo o córrego, coletando água em diversos pontos, e até que ele desembocou no Rio São Bartolomeu, que também tem uma amostra de água aqui. E fizemos também algumas coletas aqui dentro do campus, nas represas, né, represa pequena e represa grande, assim como também na barragem do Gado, onde foram coletados os peixes no projeto da professora Suzana. Aqui nesse projeto a gente faz principalmente análise de alguns parâmetros liminológicos, como por exemplo o pH da água, geralmente aqui no Cerrado, de acordo com o tipo de formação geológica, né, do solo, geralmente o pH é mais ácido. Então fizemos então as análises de pH com a sonda multiparamétrica, né, e também medimos a condutividade elétrica, que é então a capacidade da água conduzir eletricidade, né, por isso que o nome é condutividade elétrica.
E ela se dá, quanto mais íons estiver na água, maior vai ser a condutividade elétrica. Então, é interessante a gente perceber, né, que na medição que a gente fez nos pontos, os pontos mais próximos à nascente está uma condutividade bem baixa, né? E ao longo do córrego, né, conforme ele vai ficando mais impactado, né, por atividades humanas, tal, a condutividade elétrica tende a subir. E foi interessante a gente medir ali no Rio São Bartolomeu, quando a condutividade subiu bastante, né? Foi para 78 e nos outros pontos era por volta de, no máximo, 10, 12, né? Então, possivelmente é também por causa do impacto que o Rio São Bartolomeu recebe aí nesse percurso todo que ele recebe até chegar nesse ponto que nós fizemos a análise. Fazemos também análise de oxigênio na água, né? Que no caso dos peixes é fundamental. O peixe também respira, né? Então tem que ter uma concentração no mínimo 4 a 5 miligramas por litro de oxigênio para ter uma boa qualidade da água, né, para os organismos aeróbicos. Então a gente também faz análise de oxigênio na água. E a gente também faz análise de turbidez com esse aparelho aqui. Então, para a gente ir percebendo também ao longo do córrego, né, conforme a qualidade da bacia hidrográfica, a gente vai ter muitas vezes uma retirada de mata ciliar, e tudo isso vai impactar na quantidade de sedimentos que vão para dentro desse rio, né? Com isso, a turbidez da água acaba aumentando, então é importante também a gente ir avaliando ao longo do córrego. Então a gente faz com esse aparelho aqui. Então esse equipamento aqui, nós vamos medir a turbidez da água, então é sempre importante dar uma leve agitada para, né, se eventualmente o material em suspensão sedimentou, a gente poder ressuspendê-lo. E é importante ter um cuidado para não pôr a mão, tal, para não ficar gordura, porque esse aparelho é um aparelho óptico e qualquer coisa que tiver aqui no frasco vai interferir então nesse feixe de luz que passa para fazer a análise, né? Então, primeiro a gente sempre, esse tipo de análise físico-química que chama, né? A gente sempre dá uma lavadinha com a própria amostra no frasco para homogeneizar, então, o frasco com a amostra. E aqui a gente então coloca até essa medida aqui, 10 ml. De tampa. E aí passa um papelzinho direitinho para ver se não ficou nenhuma marca de dedo, alguma coisa assim. Ok. E a gente coloca aqui nesse compartimento. Liga o aparelho. E tem um jeitinho certo aqui, que tem uma setinha, né? Tem que ficar colocada nessa direção. E a gente então lê a amostra. Assim está escrito quando ele está fazendo o procedimento da amostragem. 1,15 de turbidez. É uma turbidez bem baixa, né? E ok. Eu costumo fazer mais do que uma vez, então eu desligo. Ponho para ler de novo, na verdade. 1,07. E a gente anota esses dois resultados e depois faz uma média. Eu vou anotar aqui no lugar das coordenadas, tá? Vou pôr aqui turbidez. Essa é a nossa micro planilha, né? Que a gente vai anotando então os pontos, né? Os nomes que a gente vai atribuindo a cada ponto e o parâmetro analisado, né? Então aqui são as medidas que nós fizemos em campo, né? E agora aqui os dados que vão ser anotados de turbidez. Então de turbidez é isso, não tem nada muito assim. Conforme eu falei anteriormente, infelizmente o nosso eletrodo de medir o oxigênio dissolvido, que seria esse aqui, ele não está funcionando, né? Então nós acabamos adaptando essa análise, porque é uma análise importante de ser feita, né, do oxigênio dissolvido. Nós estamos usando um kitzinho, né, simples de análise de oxigênio dissolvido para aquários, né? Dá uma medida mais ou menos, não é tão precisa, obviamente, que nem
da sonda multiparamétrica, mas já dá pelo menos uma ideia da concentração de oxigênio. Então vamos lá. Aqui a gente tem também uma cubeta e o procedimento é simples, né? É um kit para qualquer pessoa poder fazer. Então aqui já tem a amostra da água, né, do ponto 1. Então, como a cubeta está limpinha, né, eu não vou fazer aquele procedimento de lavar. Novamente, a gente pinga 2 gotinhas de cada reagente. E sempre quando a gente pinga, a gente dá uma agitada. É um tipo de análise colorimétrica, né? Então o que se espera é que essa amostra vá mudando de coloração, né, com os reagentes adicionados. Pronto. Feito isso, a gente guarda então num lugar escuro por 5 minutos para acabar de ocorrer a reação e depois nós vamos então comparar com essa escala de cores para ver então a concentração, né? Essa aqui seria o 0, né? ppm, está em partes, né? Em ppm, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11. Então, agora a gente aguarda 5 minutinhos. Então, passados 5 minutos, a gente faz a leitura, então, da análise, né? Então, quanto mais escuro for o amarelo, de acordo com essa escala aqui, né? A gente vai ter, então, maior concentração de oxigênio dissolvido. Então, como é um kit usado para aquário, né? Ele já tem aí a condição adequada para a vida de peixes, né? Então, de 4 ppm até 11 é a condição adequada para os peixes, né, poderem sobreviver bem. Se tiver 0, né, é letal, né, todos os seres aí aeróbios morrem, né? E se tiver uma concentração de 1 até 3 ppm, é uma concentração estressante para os peixes, né? Esse tipo de análise colorimétrica é bastante subjetiva, né, de acordo com o olhar de quem está fazendo a análise, né? Então aqui, no meu caso aqui, eu acho que ela está mais ou menos aqui entre 6 e 8, né? O que você acha? Aqui já é bem mais escuro, né, esse amarelo aqui. Ou aqui entre 8 e 11, mais ou menos, né? Uhum. Então, esse é o nosso resultado, né? Aqui, como não tem, né, deveria ter aqui mais concentrações, mas não tem, então a gente coloca entre 8 e 11 ppm. Esse é o nosso resultado. Então, essa é uma água da nascente, uma água com uma ótima oxigenação. E uma coisa importante, né, quando a gente termina essa análise, eu não vou jogar esse reagente químico aqui e poluir as nossas águas, né? Então a gente vai guardando aqui num frasco, né, resíduo oxigênio dissolvido, para depois a gente levar na UNB, que eles recebem esse tipo de resíduo químico, né, para a gente não ficar poluindo aí as nossas águas do campus. Bom, boa tarde, meu nome é Cristina, eu sou técnica em laboratório, sou ex-aluna aqui do campus Planaltina e a minha função aqui é como técnica mesmo em laboratório no CEBIL, né, aqui na biologia, e eu auxilio os professores em aulas práticas dentro de laboratório e também na parte administrativa relacionada aos laboratórios.
Bom, a minha função dentro do projeto de peixes é justamente essa, né? Auxiliar os alunos, auxiliar a professora dentro de laboratório, né? Então, toda a parte feita dentro do laboratório, toda a parte técnica, como a preparação de soluções, a orientação do uso de EPIs com os alunos, preparação do ambiente em si, para ser executado o projeto, né? Essa parte eu faço e oriento os alunos também a fazer. Sim, bom, existem alguns reagentes específicos que são feitos para essa prática, né, dentro do projeto de peixes, que são, por exemplo, a solução hipotônica, né, de KCl, que ela é feita numa concentração de 0,75 molar. Né? Essa solução ela é usada para deixar as células túrgidas, né? As células dos rins, que são essas células que são trabalhadas dentro desse projeto. Temos também a solução tampão fosfato com pH de 6,8, onde a gente prepara duas soluções, a solução A, que é a solução ácida, e a solução B, que é a solução básica. E essa solução, os volumes são iguais, né? 50% de cada. Ela é usada na diluição, né, do corante, que é usado para corar as células. E temos também o fixador Carnoy, que ele é feito com o metanol, né, em 3 partes, de 75 ml com metanol, e com o ácido acético, que é uma parte de 25 ml, onde fecha os 100 ml, né? E ele é usado para fixar as células dos rins dos peixes. Também tem as outras coisas que a gente prepara, né? Como, por exemplo, antes de preparar essas soluções, a gente sempre tem que se equipar com os EPIs necessários, no caso, jaleco, luva, óculos de proteção. São todos feitos dentro da capela, entendeu? Para evitar alguma emissão de algum gás tóxico. Temos também, sempre é bom usar calçado fechado, então todas essas orientações o técnico em laboratório está orientando os alunos nessa parte. Tem também a vidraria, que a gente prepara com antecedência, né, para deixar tudo em mãos, para evitar qualquer tipo de acidente. Tem também a questão do álcool 70, que é muito utilizado, não só para sanitizar agora em tempos de pandemia as mãos, mas também os equipamentos, os utensílios, as bancadas. Então, tudo isso é preparado dentro do laboratório. Oi, pessoal, meu nome é Lucas, eu sou bolsista de PIBIC e sou orientando da professora Suzana, colega de laboratório da Ana Clara e da Eduarda. Sou residente lá no campus também. Estou nesse projeto desde a segunda metade de 2020 e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha parte do projeto que envolve a citogenética. Inicialmente, a ideia é que a gente possa contribuir no levantamento das espécies que ocorrem nas bacias hidrográficas do IFB e contribuir também para a caracterização cromossômica dessas espécies. Mas como que a gente obtém os cromossomos? Como que a gente consegue obter esse material do peixe? A gente tem todo um protocolo que, depois da coleta, a gente condiciona eles em aquários aclimatados e a partir daí a gente injeta fermento, faz um cálculo de acordo com o peso de cada peixe, injeta fermento para que isso cause uma infecção e estimule ele a produzir mais células. As células dele vão entrar em mitose com uma intensidade maior e a gente vai obter mais células para poder trabalhar. A gente espera, depois dessa injeção de fermento, 24 horas e após esse período a gente injeta colchicina, que é um produto utilizado para tratamento da gota, mas aqui o que ele faz é interromper a divisão celular na etapa chamada metáfase, que é quando as informações genéticas, o material genético dele está na forma mais condensada, que é dos cromossomos. Bom, a partir desse momento, a gente precisa anestesiar o peixe e a gente leva ele para o congelador por alguns minutos para que ele perca a sensibilidade e após isso a gente faz uma
um corte na coluna cervical dele, bem na base do crânio, que é para que ele não sinta nada dali para baixo. Então a gente abre o peixe e retira o rim dele para poder macerar em solução hipotônica e levar para a estufa para que essa solução reaja por 30 minutos a 36 graus Celsius. Então a gente, depois da estufa, a gente remove os grumos maiores e acrescenta fixador, que ele vai interromper o processo de degradação. Ele vai fazer com que esse processo seja parado ali, não continue avançando. E a partir disso a gente leva para a centrífuga esse material em tubos de ensaio, para que seja separado o meio líquido do material sólido. Descarta o sobrenadante, que é o líquido que fica acima. Acrescenta mais fixador e ressuspende a amostra. É uma forma de dar uma certa homogeneizada. E a gente pinga esse material em lâminas de vidro. Por conta da hipotônica, que ela é uma solução que faz com que a célula absorva muita água, elas vão inchar. E a hora que a gente pingar, ela vai estourar ali na lâmina de vidro e vai fazer com que os conteúdos internos da célula sejam espalhados. Isso inclui os cromossomos, que é o que a gente busca observar nesse tipo de pesquisa. Bom, após elas terem sido pingadas com material biológico, nós levamos elas para secarem de forma natural, ou seja, a gente não passa nenhum tipo de pano, papel, e elas secam naturalmente para que não sofram interferência de nada que a gente possa passar ali. Então, depois de secas, essas lâminas são imersas em um corante chamado Giemsa por cerca de 10 minutos. E após serem retiradas dessa imersão, elas são lavadas com água destilada e, mais uma vez, levadas para secar naturalmente. E aí, então, elas são levadas para um microscópio óptico, que ali a gente vai observar e procurar pontos que tenham essas metáfases boas para serem observadas. E após encontrar, a gente vai fotografar o que a gente observa ali no microscópio e vai levar essas fotos para o computador para tratar em algum programa de edição de imagem, de forma a organizar todos os cromossomos por ordem de tamanho e de acordo com cada classificação de cromossomo. Se ele é telocêntrico, acrocêntrico, enfim, é feita essa divisão seguindo todo um padrão estabelecido. E, bom, é basicamente isso. A gente, após ter o cariótipo, que é essa imagem completa de todos os cromossomos do indivíduo, a gente faz comparações que podem ser tanto intraespecíficas, ou seja, com outros animais da mesma espécie, ou a gente pode comparar com outras espécies para observar certas semelhanças morfológicas nesses cromossomos, quanto em questão de número, de tamanho, enfim. Basicamente é esse o nosso trabalho na parte de citogenética desse projeto. Oi, eu sou Eduarda, aluna da licenciatura em Biologia do IFB Campus Planaltina. Entrei no campus no primeiro semestre de 2019, atualmente estou no 5º semestre e faço parte do projeto de PIBIC FAP-DF intitulado Análise de Micronúcleo em Peixes da Bacia Hidrográfica do IFB Campus Planaltina. Nesse projeto, o objetivo principal é fazer um monitoramento nesses ambientes aquáticos, utilizando os peixes como biomarcadores para detectar estresse e excesso de poluições por agentes genotóxicos, através da análise de micronúcleo. Esse micronúcleo seria basicamente fragmentos de DNA não incorporados ao núcleo durante o processo de divisão celular. E esses fragmentos não incorporados podem ter várias influências de agentes poluidores ao qual os indivíduos estão sendo expostos, né? Os peixes eles são considerados ótimos biomarcadores
justamente pela essa facilidade bioacumuladora, já que eles exploram diferentes ambientes, possuem alimentação variada e possuem diferentes morfologias também, o que acaba facilitando a sua exposição ao agente poluidor presente no ambiente. Tivemos nesse projeto várias etapas até chegar na análise das lâminas e possuir algum tipo de resultado. O primeiro, depois de pedimos a licença, claro, aos órgãos responsáveis para que a gente pudesse capturar as espécies, fazer o processamento e realizar essa pesquisa, a gente fez um reconhecimento no local onde faríamos as capturas e analisamos todas as possibilidades para coletar e pegar uma variedade de espécies de diferentes habitats. Então, analisamos as formas de coleta e acabamos utilizando anzol, rede de arrasto, tarrafas, peneiras e até uma armadilha improvisada de garrafa PET. Depois do processo de coleta, que foi realizado no período ali de novembro, e se deu na segunda semana de novembro, né, nós encaminhamos os indivíduos capturados e levamos para o laboratório de biologia geral do campus Planaltina. Fotografamos, analisamos de acordo com a literatura disponível, né, analisamos a morfologia, identificamos e mantivemos eles vivos por alguns dias até a data de seu processamento. Após o processamento da coleta de sangue dos indivíduos, depois da gente extrair a quantidade de sangue necessária para fazer o esfregaço nas lâminas, os mesmos eles foram fixados em formol 10% e conservados em etanol 70%, para serem depositados futuramente em alguma coleção ictiológica da Universidade de Brasília. Nós protocolamos esses indivíduos, né, e todo esse processo de fixação em formol e conservação em etanol é justamente para que a gente possa preservar as espécies, caso necessitemos fazer algum tipo de consulta no futuro, e para preservar também os indivíduos que a gente utilizou ali para pesquisa, né? Então pode servir como fonte de consulta também. Então nós protocolamos esses indivíduos num caderninho que a gente utiliza em laboratório para armazenar todas as informações: sexo, espécie, família, peso, né? Protocolamos, etiquetamos esse indivíduo, reconstituímos, onde realizamos os cortes para fazer a extração do sangue e aí que levamos ele para ser fixado em formol e conservados em etanol. Esse é o processo para a gente fazer a conservação, né? E se dá depois que a gente extrai a quantidade necessária de sangue para fazer as lâminas e poder analisar em microscopia. Para a montagem das lâminas, né, e para a gente, enfim, fazer o teste de micronúcleo, depois que a gente faz o recorte das espécies que a gente coletou, como foram espécies bem pequenas, onde tinha uma quantidade de sangue maior era na cabeça. Então fizemos o corte na cabeça e extraímos uma quantidade de sangue e colocamos dentro de um tubinho de Eppendorf, onde já tinha uma quantidade de soro bovino fetal. Esse soro bovino fetal serve basicamente para fazer uma lavagem e dar uma nutrida nas células que a gente vai fazer análise em microscopia. Dentro desse tubinho de Eppendorf, já contendo o soro bovino fetal e a quantidade de sangue necessária, a gente faz uma suspensão utilizando uma pipeta, né? Suspendemos para misturar todo o material ali, dar uma espalhada nas células e extraímos exatamente 50 microlitros e pingamos nas lâminas. Depois que a gente pinga, fazemos o processo de esfregaço, né? Consiste em pegar uma lamínula e fazer o esfregaço por toda a extensão das lâminas e deixamos secar em temperatura ambiente para depois a gente fixar em metanol absoluto e enfim corar com Giemsa 20%. Depois desse processo de secar em temperatura ambiente, fixar em metanol e corar em Giemsa, nós partimos enfim para análise em microscopia. Cada indivíduo capturado precisa exatamente de 2 lâminas para que a gente possa
fazer uma análise mais precisa e contar as 2.000 células. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Então, eu sou a Suzana Milhomem Paixão, eu sou a coordenadora do projeto de pesquisa sobre esse levantamento, né, das espécies de peixes que tem no Rio São Bartolomeu, né, incluindo aqui o Campus Planaltina. E eu sou professora do Instituto desde 2019, estou aqui desenvolvendo esse projeto de pesquisa. Não sou, né, daqui de Brasília, sou de Belém do Pará, da Universidade Federal do Pará. Minha formação toda foi lá, né, como bióloga, mestrado, doutorado na área de genética e biologia molecular. E trabalho com peixes, né, desde a iniciação científica. Né, comecei bem pequenininha trabalhando com peixes. E estou trazendo também, né, esse aparato, né, ou esse conhecimento que eu tenho, né, da pesquisa com peixes para poder pesquisar as espécies que ocorrem aqui no Distrito Federal, incluindo o Campus Planaltina, né, iniciando aqui pelo Campus de Planaltina. Então a gente está fazendo esse levantamento das espécies para poder identificar as espécies que ocorrem aqui e conhecer um pouco sobre a sua base genética, a sua base cromossômica. Então, o projeto de peixes, ele surgiu como uma ideia, né, de se fazer o levantamento das espécies de peixes que ocorrem nas barragens aqui do Campus Planaltina, né, incluindo também fazer um reconhecimento, né, um levantamento dessas espécies que ocorrem fora do campus, inclusive, né, incluindo toda essa bacia aqui do Rio São Bartolomeu. É importante a gente fazer o levantamento das espécies, né, reconhecer as espécies que são próprias da região, entender se essas espécies elas estão ameaçadas, né, ou se elas estão bem. Então a gente está avaliando, né, o impacto ou não impacto, né, dessas espécies, o que está acontecendo, né, na evolução desse grupo de espécies que acontece aqui nessa região, tá? O projeto ele vai durar em torno de 2 anos, na verdade ele foi um projeto aprovado pelo edital do Progrupos, do Instituto Federal de Brasília, é um edital interno, tem financiamento de pesquisa, né, e ele vai durar 2 anos. Agora, nesse momento, nós estamos na metade, né, do projeto, já com alguns resultados de algumas coletas que foram feitas, né, em 2 períodos aqui no campus. Então, com 1 ano, né, de vigência do projeto, ainda falta mais 1 ano para poder juntar mais resultados e trazer aí uma informação bem ampla, né, do que a gente conseguiu encontrar até agora, né, dentro do projeto. E qual o objetivo, né? Qual o objetivo que se espera alcançar desse projeto? É justamente saber quais são as espécies que existem nessa região. A gente já sabe, já tem resultados que nas barragens que ocorrem aqui no campus, elas têm bastante espécies invasoras, como a tilápia, né? Tem também algumas espécies de piaba, a gente encontrou espécies de traíra, são peixes bem comuns, né, para a região, mas assim, a tilápia ela está dominando, né, todas as barragens. Então essa informação é importante e a gente ainda pretende voltar a fazer novas coletas para tentar identificar outras espécies que são próprias da região. Então a gente ainda precisa fazer muitas novas coletas. Por conta da pandemia, a gente só conseguiu fazer dois momentos, né, de coleta, então a amostragem que a gente tem ainda é pequena. Encontramos cará, encontramos um tucunaré, que são espécies que na verdade não são próprias da região, a gente sabe que são espécies invasoras, né? E aí essas espécies elas podem estar impactando nas espécies que são próprias da região, e por isso talvez a gente tenha dificuldade de coletá-las, né? Mas como foram 2 momentos apenas de coleta, a gente precisa aumentar esses momentos para poder ter uma noção se realmente tem esse impacto das espécies invasoras ou não. E como resultado, né, nós conseguimos coletar, analisar geneticamente, né, o cariótipo, a quantidade de cromossomos das espécies de tilápia, de piaba, são 2 espécies de piabas do gênero Astyanax. A tilápia é a Oreochromos niloticus, né, ela é bem comum. E 2 espécies de piaba Astyanax que têm cariótipos diferentes. Então a gente está trabalhando em cima da análise desses cariótipos, desses dados genéticos, para fazer a descrição dessas espécies que ocorrem aqui, né, nessa região. Existe também uma outra abordagem dentro do projeto, que é trabalhar com a parte do monitoramento ambiental.
Então, a gente faz a análise das células do sangue dos peixes para poder fazer análise de micronúcleo, né? E a presença de micronúcleo vai mostrar para a gente que existe algum impacto ambiental que causa alteração no DNA do peixe, né? Então, a gente está identificando, né, se existe esse impacto aqui, né, em toda essa região, tanto dentro do Parque Ambiental do Campus Planaltina quanto fora. A gente vai fazer uma comparação. E como nós coletamos aqui em 3 barragens, a análise de micronúcleo foi mínima, né? Mostrando que as espécies elas estão em um local preservado, né? Em um local que não está tendo nenhum impacto realmente antropológico, de ações do homem, né? Não está havendo. Isso mostra que o parque ambiental está realmente bem protegido, né? E agora a gente vai pegar então essas informações e comparar, né, com os outros córregos que ocorrem em volta do campus e que tem um certo grau de impacto. Então a gente vai fazer essa comparação e verificar se essas espécies elas estão sofrendo, né, algum impacto em relação à poluição, tá bom?